pessoal, aqui quem fala é a Scarlett, eu faço parte da equipe de análise da Flip e esse vídeo faz parte da nossa série de vídeos semanais analisando o mercado futuro. E na tela para vocês, pessoal, tem o índice futuro negociando no gráfico semanal. Pessoal, a gente está caminhando para o encerramento de semana de uma leve queda, né, de 0,82%, agora são 3h50 da tarde, a gente ainda falta um tempinho um pouco a mais para o encerramento, mas tudo indica que o dia vai encerrar numa oscilação negativa em relação à semana anterior. A gente tem aqui no gráfico de 15 minutos a semana marcada inicialmente por um movimento de baixa, vocês podem perceber aí na tela, e eu vou chamar a atenção para alguns pontos importantes que a gente pode ficar de olho. Primeiro, o início da semana, pessoal, foi marcado por baixo, um movimento bem esticado, né, na queda, que veio formar fundo na região de 109,900. A gente pode até puxar um pouquinho, né, lembrando que é uma região, para a região de 110. Então, formou fundo aqui nessa região e demonstrou um certo volume, né, um certo fluxo comprador. A gente teve uma dificuldade em negociar aqui próximo da região de 112, fazendo com que o índice buscasse novamente a região de 110 e 950, formou fundo duas vezes na região, ou seja, ele testou a região duas vezes e não conseguiu perder, dando início ao movimento comprador que a gente viu no dia de hoje, dia 1º de outubro. Esse movimento comprador, pessoal, teve força para esticar as médias de curto e médio prazo, indicadas em rosa e azul, e para romper, superar a média de longo prazo, que é a média dos últimos 200 períodos. Então, esse movimento foi um movimento bem esticado do dia de hoje. A gente pode até ver aqui o gráfico diário, rapidez para vocês, que é um candle com bastante, né, volume comprador, um candle comprador com um corpo bem cheio. A gente não vê aqui a presença de uma sombra muito grande. Então, voltando para o gráfico de 15 minutos, a gente tem alguns pontos aqui para trabalhar. As próximas sessões podem ser voltadas para a continuidade das altas, no qual eu chamo a atenção para a região de 114.600 pontos. Essa região pode atrair, sim, o índice para negociar, e caso a gente perceba o rompimento, né, a superação dessa região, abre espaço para a gente projetar algo na região de 116, 115.900 até a região de 116. Pessoal, na frustração desse cenário, a gente tem dois suportes aqui embaixo, que é o fundo mais próximo que a gente viu sendo formado aqui na região de 110 e outro na região de 111, 110.900, região de 111. Então, a gente tem essas duas regiões de suporte para ficar de olho. Isso num cenário bem pessimista. A expectativa aqui no momento é a continuidade das altas. A gente tem aqui no momento o encerramento de hoje, no gráfico de 15 minutos, o índice futuro testando média de curto prazo, possivelmente, se perder, pode acelerar quedas até o teste da média longa, essa média indicada em cinza, e tudo indica será um movimento de pullback, né, de confirmação do rompimento dessa média para voltar a subir na estrutura de alta que ele formou no dia de hoje. Agora na tela para vocês, pessoal, o futuro do dólar. A gente tem aqui a semana caminhando para um encerramento positivo. Vamos ver qual que é a relação agora. No momento ele está com 0,40% de alta em relação à semana passada. A gente percebe assim, sem olhar, né, o gráfico de 15 minutos. Sem olhar o gráfico, a gente percebe que a semana ela foi marcada por volatilidade. Agora a gente vai tentar entender o que aconteceu. A gente teve aqui o início da semana marcado por altas, formando pico na região de 5,50. A gente teve essa região de 5,50 aqui em cima, formando o que a gente chama de topo, né? E aí, após a formação desse topo, o dólar ele formou uma estrutura de baixa. O que é isso? Ele começou a formar topo abaixo de topo
e perdendo fundo. De uma forma bem rápida, a gente tem aqui a presença de bastante volatilidade, com as médias bem esticadas para baixo, formando esse movimento de baixo esticado. Que interessante, é exatamente o mesmo movimento que o índice fez, né? Só que de uma maneira contrária. O índice está no movimento comprador, o dólar realizou um movimento vendedor. A gente sabe que normalmente eles se comportam assim, só quis chamar a atenção para esse movimento. Então, a gente tem aqui algumas regiões para ficar de olho, que é a região de 5,37, que é uma região de fundo que vai servir como um suporte para a gente. A gente tem aqui marcada, né, como uma região de suporte, tanto que é marcada por esse fundo que ocorreu no dia 27, como uma região de topo também, que vem lá do dia 24. Então, a gente tem esses pontos para ficar de olho. Perdendo, pessoal, a região de 5,37, que é a expectativa para a próxima semana, a gente vai ter 2 pontos mais distantes para trabalhar, que é o suporte na região de 5,33 e outro suporte na região de 5,27. A gente está aqui com um cenário mais pessimista no curto prazo, que só se altera com o rompimento da região de R$ 5,42. Então, negociando acima, a gente tem uma reversão de tendência no curto prazo. Por enquanto, o cenário ainda é de baixo, o cenário vendedor. Agora, pessoal, analisando o futuro do S&P, a gente vem de uma semana de correção, né? Vou analisar no gráfico de 60 minutos. Primeiro, vamos ver como é que vai fechar a semana. Está caminhando para um fechamento de baixa. A gente tem um fechamento aqui de 2,24%, caminhando para um fechamento de menos 2,24%, que nada mais é do que um movimento de correção. A gente está vendo que esse índice ele tem uma tendência de alta muito bem definida, e agora ele realizou um movimento de correção até a média dos últimos 21 períodos. No gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver que a semana ela foi marcada por um movimento de baixa, que nada mais reflete, né, do que o que a gente viu no gráfico semanal, mas tem algumas características aqui. A gente teve esse movimento mais congestionado entre a região de 4,37 e a região de 4,34, que foi uma região que marcou um certo conflito entre comprador e vendedor e pode novamente chamar o S&P futuro para negociar dentro dessa região novamente, como está acontecendo aqui no momento. A gente tem que, trabalhando dentro dessa região, essa congestão ela pode se estender, e havendo o rompimento da região de 4,37, chama atenção para a região de 4,41 e para a região de 4,44 como resistência. Pessoal, aqui em cima, na região de 4,44, a gente tem alguns pontos para ficar atento. Primeiro ponto é a média móvel de longo prazo, que no momento está dentro dessa região, então o preço pode se sentir atraído a testar a região por conta dela. A gente tem também uma região que foi congestionada no passado, na semana passada, iniciou essa semana congestionada dentro da região, e o dia 24 também foi formado por uma congestão na região. Então, é uma região que tende a prender a negociação ali dentro, até que a gente observe um aumento de volume, tanto comprador como vendedor, para fazer que saia, né? Que o índice saia dessa região. A gente tem suporte aqui na região de 4,30. Esse suporte nada mais é do que a presença do fundo que foi marcado no semanal, e a gente pode projetar alvo para a região mais embaixo usando Fibonacci. Nós não vamos projetar agora, porque a expectativa para a próxima sessão é de alta, buscando tanto trabalhar dentro dessa região mais congestionada, como também romper, né, superar a resistência dessa região e vir testar a média de longo prazo. Agora, pessoal, analisando o futuro do milho, a gente tem CCM FUT na tela. A semana está caminhando para um fechamento de leve alta. A gente tem aqui no momento
o milho oscilando com uma variação positiva de 0,93%, mas já sinalizando para a gente aqui no gráfico semanal que pode ter aceleração das quedas devido à formação de dois topos próximos, né, que a gente chama de topo duplo após uma tendência de alta. Então a gente tem aqui nos 60 minutos, como que foi a semana? Primeiro eu chamo a atenção para a gente tinha um canal de baixa que ele vinha se estendendo desde o início de setembro, conforme a análise da semana passada, e essa semana ela foi marcada pelo rompimento desse canal. A gente teve aqui o início da semana com um movimento bem comprador, fazendo com que o milho saísse dessa região de canal de baixa, mas agora o restante da semana já foi marcado por um movimento mais vendedor. A gente tem aqui na região entre 92 e 70 e a região de 92 e 20, uma região para ficar atento, porque é uma região de suporte. Aqui a gente teve tanto esse suporte na região que foi perdido e agora virou resistência e foi superada, como ele também deveria ter servido como suporte agora e foi perdido novamente. Inclusive, a gente vai até descartar, porque se ele foi perdido novamente, não faz sentido a gente continuar com ele aqui. Ele havia sido projetado na semana passada e agora o futuro do milho já negociou rompendo novamente. Então, a gente vai ter aqui, tanto pode acontecer o pullback do rompimento desse canal, né? Que é o teste novamente nesse canal, que pode vir a acontecer aqui na região tanto de 91, 91 mesmo, como a região de 90, ou até mesmo, pessoal, um suporte um pouco mais embaixo, que é na região de 89 e 90. Então, a gente tem esses pontos para ficar de olho. O cenário por curto prazo, ele é um cenário vendedor, um cenário de baixa. A gente tem aqui as médias todas inclinadas para baixo, né? Então, a gente tem uma pressão mais vendedora, mais pessimista para o milho, bem como a negociação ocorrendo abaixo da média de longo prazo, que mostra uma pressão mais vendedora mesmo. Então, a gente agora vai trabalhar com a expectativa para a próxima semana, que venha testar a região de 91, posteriormente a região de 90 e 60 e posteriormente a região de 89 e 90. Agora, pessoal, na tela para vocês, o futuro do boi gordo. Vamos ver como que está a semana. A gente tem aqui uma oscilação, uma forte queda, né, de menos 5,38%, e a gente vai tentar entender agora o que aconteceu. A gente tem aqui, no gráfico de 60 minutos, um movimento bem vendedor, caracterizado por uma tendência de baixa. A gente tem rompendo o topo, rompendo o fundo, aqui do dia 27 até o dia de hoje. A gente tem exatamente uma estrutura de baixa que teve uma certa dificuldade de perder essa região que eu estou marcando para vocês agora. Essa região, se não perdida, realiza, né, a formação de um fundo que pode iniciar um movimento mais comprador. No momento, a expectativa ela é um pouco neutra. A gente está vendo aqui que ele está com dificuldade de ultrapassar, está transformando essa região numa região mais congestionada. As médias, elas já não estão tão inclinadas para baixo. A gente está vendo essa média de curto prazo dos últimos 9 períodos, que possivelmente pode estar indicando que no futuro, né, no futuro próximo, vai realizar cruzamento. A gente ainda não tem a confirmação disso, mas permanecendo do jeito que está, com dificuldade de continuar o fluxo vendedor, e essa zona tão estendida aqui, congestionada, a gente pode ter o cruzamento das médias para cima. E aí a próxima região para teste é a região de 292, futuramente a região de 300. Então a gente tem aqui no curto prazo ainda uma pressão vendedora que, perdendo a região de 281, abre espaço para a gente buscar a região de 273, que é um suporte muito forte para a gente, que foi uma projeção, tá? Se eu não me engano, de 100%. Então, a gente tem aqui como alvo uma projeção de 100% do movimento da semana anterior. Então, pessoal, a gente vai trabalhar aqui
aguardar, né, que as próximas sessões elas sejam marcadas por um movimento mais vendedor. Então, no momento, a gente não está vendo cenário comprador aqui para o futuro do boi gordo. Agora, analisando o futuro do café, a gente tem a semana. Vamos ver a semana como que ficou. A gente tem a semana aqui marcada por um movimento comprador. A gente teve a gente até está caminhando, né, pessoal, para o encerramento de 3,61% positivo. Então, aqui nos 60 minutos, a gente tem uma tendência de alta bem consolidada, rompimento de topo, alguns candles com um corpo, bastante corpo, né? A gente até tem aqui algumas sombras, mas nada que assuste muito. A gente teve 4 candles seguidos de compra, e agora a gente está vendo aqui a formação de um topo. A gente tem um suporte na região de 238, que coincidentemente vai coincidir, né? Coincidir, que legal. Vai automaticamente coincidir com um teste na média de curto prazo, que pode ser também um movimento de pullback na região, já que a gente teve o rompimento desse topo e esse suporte ainda não foi testado como suporte. Mais embaixo, a gente tem uma região para ficar de olho, que é a região de 232 até 231, que tem aqui marcada por fundos que foram formados na região. A gente tem a média de longo, curto e médio prazo inclinadas para cima, mostrando para a gente que no curto, médio e longo prazo a tendência permanece de alta. Então a gente tem aqui um cenário mais comprador e otimista para o futuro do café. A gente consegue projetar, pessoal, uma projeção de 100% para a região de 250. Esse aqui vai ser o ponto de parada para comprados. E a gente tem uma região mais afastada, aqui na região de 264, que é uma projeção de 168%, referente aos últimos movimentos das últimas semanas que foram analisados. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Se você gostou, curte, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo de análise técnica.